Olá, bom dia. Você sabe que nós estamos no Agosto Lilás e essa cor é para chamar a atenção sobre violência contra a mulher. Nós já falamos aqui sobre isso neste mês e durante o mês de agosto nós vamos falar várias vezes, porque parece que quanto mais se fala, mais é preciso falar. E hoje nós vamos falar uma modalidade diferente de violência contra a mulher. O stalking. Você sabe o que é isso? Cyberstalking, sabe o que é? Pois é, no programa de hoje você vai saber tudo a respeito. Porque quem veio tomar café comigo para a gente falar sobre esse assunto foi a doutora Ivânia Rodrigues, que é advogada criminalista e é especializada em defesa da mulher. Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui contribuindo com essa temática que é tão importante. Pois é, muito bem-vinda e obrigado pela sua presença. A gente já falou aqui de diversas formas de violência contra a mulher, mas a gente fala na violência física, aquela que todo mundo vê, na violência psicológica, violência financeira, vários tipos. Mas o stalking, ele fala exatamente de quê e como a gente percebe que ele está acontecendo. O stalking, ele é uma perseguição reiterada, né? E é importante se dizer que não basta ser um caso isolado. O crime de stalking, que é a perseguição, ele, para se caracterizar como crime, ele precisa acontecer diversas vezes, né? Que é uma perseguição, seja de forma física ou de forma virtual, causando aí um dano à vítima, e a vítima tanto pode ser mulher quanto pode ser homem, só que o número de mulheres são vítimas é bem maior, né? E causando um dano à integridade física ou psicológica dessa mulher. Essa é uma prática comum, doutora, porque a gente quase não ouve falar, a gente vê na televisão casos que acontecem, mas a gente pensa assim, por aqui perto da gente isso não acontece. Acontece e muito, né? Infelizmente, no final dos relacionamentos, se caracteriza bem mais nem final de relacionamentos, em que é natural que as pessoas tenham um inconformismo por estar acostumada com aquela rotina, gostar da pessoa, passa um tempo para se adaptar, às vezes procura para conversar, procura alguém da família, isso é normal do processo de separação. É natural, não tem nada então, de isso grave. É um conformismo. Agora, quando passa a perseguir, a atrapalhar a rotina da pessoa, a mandar mensagens de forma reiterada, muitas vezes, nós já temos casos, inclusive, registrados em que a mulher que foi o agressor foi uma mulher, a vítima foi um homem, em que a mulher mandou 150 mensagens para o homem, né, entre e-mails, mensagens de WhatsApp, ligações. Então, quando isso se tira da rotina, quando passa a atrapalhar, quando começa a prejudicar a saúde física e mental da vítima, isso se torna um crime por causar um dano. E isso é muito natural, é muito comum nos processos de separação. Eu imagino, o processo de separação deve ser muito complicado. Mas assim, como a gente pode perceber que isso está acontecendo? Porque, eu terminei com um relacionamento, meu ex fica me mandando uma mensagem ou outra, eu posso encarar aquilo como uma coisa desse inconformismo que você falou. Ele está inconformado, ele está com saudade, ele quer voltar. Às vezes a gente até alimenta com uma resposta, pode ser breve, pode ser, que pode ser entendida como um incentivo. Sim, e às vezes até aquela conduta de não terminar brigado, de não ter um rompimento, de manter uma relação saudável, muitas das vezes as pessoas confundem isso. Né, com querer continuar a relação. Então, todas as vezes em que se tem um término de qualquer relação e isso começa a prejudicar, porque o contato no término de uma relação, Leane, ele só deve ser mantido se for um contato saudável, né? E aí, se os dois continuam conversando, continuam se respeitando, essa relação ela pode ser continuada. Agora, se a pessoa começa, por exemplo, a te mandar mensagens toda hora, a te perseguir, a te mandar mensagem no WhatsApp, onde você está, o que você está fazendo, eu estou te olhando aqui, manda uma foto do lugar onde você está, te manda vários e-mails, muitas das vezes coloca rastreador no seu carro. Eu acho que quando a situação já está bem ruim, né? E aí você começa a ver que a coisa está começando a ter um perigo para a sua integridade, há uma ameaça à sua integridade, a sua liberdade, a sua privacidade. Então, quando começa a invadir a tua privacidade, a tua paz, aí você precisa tomar uma atitude que é frear essa conduta de perseguição.
Nesses casos, quando a coisa, vamos dizer, ainda está no começo, ele está só mandando pelo WhatsApp, pelo Instagram, aquela coisa toda, quando está no começo, a mulher sozinha, ela consegue frear esse movimento? É possível fazer isso? Ou ela vai sempre precisar de ajuda nesse processo? Eu sempre digo que quando deixa de ser saudável, você precisa eliminar da sua vida. E aí, quando uma pessoa está te incomodando, está te perseguindo, ela não consegue entender o teu não, porque não é não sempre, você precisa bloquear. Bloqueia do WhatsApp, bloqueia das redes sociais, elimina qualquer contato, porque aí você já de início já dá o recado para aquela pessoa que você não quer nenhum tipo de contato. E aí, se isso continuar por outros meios, porque às vezes a pessoa faz outro perfil, às vezes a pessoa liga de um outro número, a pessoa faz um outro perfil de e-mail, né? Começa, às vezes até contrata profissionais, detetives para perseguir aquela pessoa. Então, são esses sinais que você precisa perceber e não deixar isso avançar, porque muitas das vezes, não, eu vou conversar, não vou falar com a família, e muitas das vezes não tem jeito, você precisa cortar qualquer contato e, se isso não for o suficiente, é denunciar para que a autoridade policial investigue e tome uma providência e essa pessoa seja punida. Com certeza. E pode acontecer também, doutora, de quando eu consigo bloquear ele em todos os meus canais de contato, WhatsApp, Instagram, e-mail, essa coisa toda, ele pode aparecer fisicamente, vamos dizer, você está num determinado local, de repente você percebe que aquela pessoa está ali, te olhando, te seguindo, você vai para outro lugar, percebe que ela está ali também. Nesse caso, você pode imediatamente acionar a polícia? Sim. O que acontece? O stalking, ele é um crime caracterizado pela perseguição. Quando eu denuncio a perseguição e mesmo assim essa perseguição não cessa, ou eu verifico que essa pessoa está me perseguindo em todos os lugares, nos meus lugares de lazer, no meu trabalho, na minha residência, às vezes na escola dos filhos, o que a mulher deve fazer? Ela deve, além de denunciar pelo crime de stalking, ela deve imediatamente pedir uma medida protetiva para que essa pessoa ela não frequente esses lugares. Entendi. E afastar esse perigo, porque às vezes a pessoa ela está tão fissurada, né, naquele contato de ver o que está fazendo, que ela começa a perder os limites da sua própria conduta. E aí, se ela vê você se o agressor vê essa mulher em um outro relacionamento com uma outra pessoa, que às vezes nem é um relacionamento, é um amigo, é uma pessoa que acabou de conhecer, e que é um desconhecido para o agressor, ele parte para a agressão. Ele pode atentar contra a vida, contra a integridade física dessa mulher e dessas outras pessoas. Então, quantos casos que a gente tem visto que tem evoluído a partir de uma violência psicológica, a partir de uma perseguição, e a mulher não toma providência por querer conversar, por querer manter um diálogo, e ela acaba sofrendo uma violência. Às vezes ela, os filhos ou as pessoas que estão ao seu redor. É uma situação bem complicada, né? Mas é tão complicado que a gente vai parar um pouquinho, a gente vai tomar uma água, um cafezinho, vamos só fazer o intervalinho nessa conversa pesada, assim, pro café da manhã, e a gente volta já já. É só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre violência contra a mulher, falando especificamente de stalking, daquela perseguição que pode ser virtual, pode ser presencial, mas que não deve acontecer de forma nenhuma. E eu estou conversando aqui com uma especialista no assunto, que é a doutora Ivane Rodrigues. Nesses casos que você citou, a primeira providência seria logo fazer um registro dessa ocorrência, ir para a delegacia e fazer um BO? Sim. Se chega a esse ponto de você ter bloqueado, de ter tentado afastar essa pessoa de todas as formas e não conseguiu, a primeira providência é, primeiro, se cercar de uma rede de apoio, que é a família, amigos, porque muitas das vezes a mulher sofre uma violência e ela não compartilha essa informação, e muitas das vezes a gente é surpreendido, nossa, era um relacionamento tão perfeito, tão bonitinho para quem estava de fora, para né? quem está de fora, nas redes sociais, as fotos, viagens, tudo bonitinho, e às vezes a mulher, por não compartilhar essa informação, a família deixa de acolher. Então o apoio da família é muito importante, de chegar e contar para os amigos, para as pessoas próximas, para os familiares,
familiares para que aquela família também faça uma rede de proteção e não deixe essa pessoa se aproximar. Porque muitas das vezes, quando a família, Leane, não sabe, a própria família aproxima o agressor. Porque Deus, é uma boa pessoa, né? É uma boa assim, pessoa, né? Vem aqui para o churrasco, vem conversar com a gente, olha, ela está só chateada. E aí a família não sabe o que está acontecendo. Então a primeira coisa é compartilhar essa informação com a sua rede de apoio. Segunda, denunciar, bloquear em todos os meios, todos os canais e denunciar, ir até a autoridade policial, a delegacia especializada da mulher e denunciar pelo crime de stalking. Se essa perseguição, além de ser presencial ou virtual, ela está extrapolando todos ou a maioria dos seus meios de comunicação ou os locais que você frequenta, a mulher tem que pedir também uma medida protetiva para cessar essa perseguição, essa ameaça à sua integridade física e psicológica. Ela pode pedir, inclusive, que essas mensagens, que essa comunicação virtual cesse? Sim, a medida protetiva é exatamente para que cesse qualquer tipo de contato presencial ou virtual. E a Patrulha Maria da Penha, que é quem faz o acompanhamento das mulheres que estão sob a proteção dessas medidas, ela vai verificar junto a essa mulher e a esses familiares se essa perseguição está continuando. E se o homem tentar um novo contato, ele vai ser monitorado via tornozeleira. Se ele continuar o contato, aí ele segue para uma pena privativa de liberdade, que é a prisão. Ah, entendi. Então, de qualquer forma, tem que ser denunciada. A denúncia começa em casa, com essa rede de apoio de todo mundo. Até porque eu acho que se a família souber tomar conhecimento, ela vai ficar de olho mesmo nessa situação, né? Porque às vezes os relacionamentos parecem tão perfeitos por fora. Dizem que o ciclo da violência tem uns 7 anos para que ele... aconteça alguma coisa, né? Mas se a gente pensar que 7 anos é muito tempo para se aguentar uma situação dessas. No caso, por exemplo, desse stalker, ele mandar só um coraçãozinho. Você abre, toda vez que você abre o celular lá, tem um coraçãozinho. Aí você fala, eu não estou mandando mensagem, eu estou só dando um bom dia através de um coraçãozinho. Isso pode caracterizar, sim, uma perseguição. Sim, porque é qualquer tipo de contato. A partir do momento que ele é notificado, que ele recebe a medida protetiva, a intimação comunicando que ele está restrito de qualquer contato com aquela mulher, se ele mandar um coraçãozinho, uma mensagem evangélica, qualquer coisa, ele já está descumprindo. Porque às vezes manda aquela mensagem, ai, que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu dia, que Deus transforme o teu coração, que Deus possa isso. E não, é qualquer contato. Mandou um oi, já está descumprindo a medida protetiva. Entendi. Aí a gente fica pensando, esses casos assim não acontecem perto da gente. Isso acontece mais, a gente vê na televisão, a gente vê... Mas isso acontece aqui no Maranhão de forma, vamos dizer assim, mais acentuada também? Isso acontece dentro da nossa casa e às vezes a gente não percebe, né? Porque nós estamos tão acostumadas a essa submissão a qualquer tipo de situação dentro dessa relação, que às vezes tem uma pessoa em que está do nosso lado, sofrendo perseguição, e assim, nossa, você terminou um relacionamento, fulano, aonde você está, ele aparece. Aonde você está? Olha, fulano perguntou por ti. Você começa e aí você não percebe que isso está prejudicando, está tirando a tua privacidade, a sua liberdade e que os homens e a sociedade como um todo, mas nesse caso, os homens que têm essa prática, eles parecem não entender que não é não. Há um inconformismo geral das pessoas de aceitar o não, de aceitar a vontade, aceitar e respeitar a vontade do outro. Então isso acontece com o nosso vizinho, com os nossos colegas do trabalho, a todo momento, em final de relacionamento e cada vez mais presente, cada vez mais constante, a gente tem essa realidade do inconformismo que evolui para uma situação de perseguição. Entendi. E eu acho que esse comportamento do homem, ele pode até confundir quem está por
perto. Por exemplo, se não sabem que aquela relação foi encerrada, vão olhar eles sempre no mesmo lugar que eles estavam, vão achar que eles ainda estão juntos, né? Sim. Aí isso vai prejudicar o quê? Aquela rede de apoio que a gente falou antes, né? Que a gente vai achar, não, eles estão juntos, eles estão sempre nos mesmos lugares, não interessa se estão juntos ali ou não, mas a gente tem a sensação de que a relação continua, eles estão juntos, né? Então, a mulher precisa tomar essa iniciativa. Para começar a cortar o ciclo, precisa fazer a denúncia. Precisa e informar, porque muitas das vezes eu estou em um local e eu não comunico que eu terminei aquela relação. Sim. Então as pessoas elas não vão saber. É isso que eu estou falando. Né? As pessoas não vão saber que aquela relação acabou, né? Dá a impressão de que continua tudo igual. Continua tudo igual. Então a mulher precisa comunicar, olha, não estamos mais juntos e não quero mais contato com essa pessoa. Inclusive tem uma medida protetiva a meu favor contra essa pessoa. Ela não pode se aproximar de mim. E a mulher precisa falar mais sobre isso, expor e ter essa rede de apoio que é muito importante. E por que eu insisto nessa informação? Porque o Estado, ele não tem amparato suficiente para proteger todas as mulheres 24 horas por dia. Verdade, então, às vezes uma medida, só o papel, só a decisão judicial, às vezes não é suficiente. É necessário que a família, as pessoas do trabalho, que as empresas, que eu tenho uma medida protetiva e muitas das vezes são colegas de trabalho. Então, a empresa ela precisa ter ciência daquela medida protetiva para que ela possa afastar, colocar em outro setor e tome as medidas, porque também é responsabilidade das instituições fazerem esse papel de proteção, porque é uma medida judicial. Gostei desse alerta, porque às vezes eram colegas de trabalho, se transformaram em parceiros e depois que a parceria acabou, o relacionamento acabou, quer dizer, a empresa não sabe que ela também tem responsabilidade numa possível violência a partir daí, né? Então, a empresa também é responsável, então ela precisa também ser notificada a respeito disso. Ela também precisa ser notificada, porque se eles trabalham em uma mesma empresa e têm contato, o risco de ter uma violência, de ter um conflito naquela empresa é muito grande. Exatamente. A mesma coisa acontece, Eliane, por exemplo, nas escolas, quando eles têm filho em comum e aí o agressor, ele usa as crianças, ele usa o local comum, que muitas das vezes é a escola, buscar, e aí diz, eu vim ver meus filhos, eu vim buscar meus filhos, e muitas das vezes não, ele usa desse artifício para se aproximar da mulher, às vezes acontece até alienação parental, que colocando os filhos contra a mãe, contra a vítima, e causa muito mais dano. Olha como a gente acabou já entrando em outro assunto que é de uma outra pauta, a alienação parental, que é muito comum nesses casos de separação, quando um quer prejudicar o outro, né? Olha, doutora Ivana, eu sei que a gente falaria a manhã inteira aqui, ainda teria assunto para a gente falar. Já acabou de descobrir um bem aqui no finalzinho, mas com certeza nós vamos falar mais a respeito disso. Como eu digo, violência contra a mulher é uma coisa que quanto mais a gente fala, mais a gente precisa falar. Parece que as coisas vão acontecendo assim, de uma forma tão natural, a violência está tão banalizada que às vezes parece natural, mas não, gente. Violência não é natural, precisa ser evitada e para isso ela precisa antes ser denunciada. Então, se você está passando por qualquer problema desse, denuncie, vai em busca da rede de apoio. Tem Casa da Mulher Brasileira, tem especialistas para te orientar. Procura ajuda que pode acabar mal, né? Sim. E a informação, ela é essencial, a informação qualificada, porque ela dá acesso à mulher aos mecanismos diversos de denúncia e também possibilita que a mulher ela tenha mais mecanismos para se proteger. Como a gente sempre diz, informação é poder. Você faz dela o que você quiser, principalmente se ela for usada a seu favor. Tchau e até a próxima.